Olá, me chamo Isaela e irei apresentar o trabalho com o tema hanseníase. A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen. Esta bactéria causa o comprometimento dos nervos periféricos, causando a perca ou alteração da sensibilidade, tanto térmica como tátil. Ou seja, na área lesionada, a pessoa não sente a sensação da temperatura, nem do toque e nem sente dor. A transmissão ocorre principalmente por meio das vias respiratórias, quando se convive por muito tempo com a pessoa infectada, sem que haja um devido tratamento. O período de incubação da doença pode levar de 2 a 7 anos, onde o paciente pode ficar assintomático, ou seja, esse paciente ele ainda não apresentou nenhum sintomas ou sinais de que ele é portador da doença. Ele é o principal transmissor do bacilo, porém nem ele sabe que ele está transmitindo, pois como ele é assintomático, ele ainda não sabe que ele é portador da doença e que ele está infectado. O homem é considerado o único transmissor do bacilo de Hansen, ou seja, ele não pode ser transmitido por nenhum tipo de animal e também não possui histórico de contaminação hereditária, tipo passando de pais para filhos. Este bacilo tem a capacidade de infectar um grande número de pessoas, porém uma pequena parte da população infectada realmente adoece. Isso acontece porque a infecção depende muito da resistência tanto do nosso sistema imunológico como da bactéria. Quando esse agente infeccioso entra em contato com o nosso organismo automaticamente vai liberar antígenos que vão produzir anticorpos para nos curar ou para nos salvar daquele agente infeccioso que está causando algum dano para o nosso organismo. Daí os mastócitos presentes na nossa corrente sanguínea, eles vão fagocitar, ou seja, destruir esses agentes infecciosos. Porém, quando esse bacilo ele se encontra numa forma resistente, os nossos mastócitos eles não conseguem fagocitá-lo, ou seja, eles não conseguem destruí-los e assim a pessoa vem a ficar doente. A infecção por hanseníase, ela acomete pessoas de ambos os sexos, ou seja, pode adoecer tanto homem como mulher, porém, o maior número de infectados são os homens. E também acomete pessoas de diferentes idades, ou seja, podem ser crianças, adultos, adolescentes. Dentro dos sintomas e sinais, podemos encontrar manchas avermelhadas, esbranquiçadas ou amarronzadas por todo o corpo, perca ou alteração da sensibilidade, tanto térmica como tátil à dor. Ou seja, na área lesionada, digamos que tenha uma lesão aqui no meu braço. Nessa área lesionada, o paciente ele não vai ter a sensibilidade à temperatura, que é a sensibilidade térmica. Ele não vai sentir a temperatura nessa região, não vai sentir dor nessa região e também nem vai sentir o toque. Principalmente nas extremidades das mãos, pés, face, orelhas, tronco, nádegas e pernas. A área da pele lesionada se encontra seca e sem suor. Há queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas, sensação de formigamento, entupimento, sangramento, feridas e ressecamento do nariz. Ainda nos sintomas e sinais temos sensação de choque, fisgada ou agulhadas ao longo do nervo dos braços e pernas, inchaço e úlceras nas mãos e pernas, diminuição da força muscular, principalmente nas mãos, pernas e na face, devido à inflamação dos nervos periféricos, caroços ou linfônodos ao longo do corpo, febre, edemas e ressecamento dos olhos. Podemos classificar a doença em hanseníase paucibalar com poucos ou nenhum
bacilos presentes nos exames e com até 5 lesões presentes no corpo. Ou a multibacilar, com muitos bacilos presentes nos exames e com mais de 5 lesões presentes no corpo. A forma da hanseníase multibacilar não tratada, ela possui um grande potencial de transmissão. A hanseníase, ela não é uma doença monomórfica, ou seja, se a infecção pelo bacilo de Hansen tiver êxito, o desempenho fisiopatológico variará segundo diferentes padrões que, de acordo com o sistema de classificação seguido no Brasil, são 4. A hanseníase virchoviana, a hanseníase tuberculoide, a dimorfa e a hanseníase indeterminada. A virchoviana e tuberculoide são consideradas tipos, pois indicam as formas estáveis da doença, ou seja, são aquelas nas quais os padrões não mudam. Enquanto que a indeterminada e a dimorfa, elas são aceitas como grupos, as quais indicam as formas clínicas instáveis, ou seja, cujo padrão podem mudar. Falando um pouco sobre a hanseníase indeterminada, ela é o estado inicial da doença, possuindo um número menor de manchas, podendo ser até uma única mancha na pele, com contornos mal definidos e sem o comprometimento neural. Geralmente, ela evolui espontaneamente para a cura, perdendo apenas a sensibilidade na área da pele que foi afetada. Já a hanseníase tuberculoide, ela é a forma mais benigna e mais localizada. Ocorre em pessoas com alta resistência ao bacilo e as suas lesões elas também são poucas ou até mesmo únicas, porém elas são bem definidas e podem causar o comprometimento simétrico dos troncos nervosos, podendo causar dor, fraqueza, atrofia muscular e a ausência da sensibilidade térmica e tátil. A hanseníase dimorfa, ela possui uma forma indeterminada, que é resultado de uma imunidade também indeterminada. Ela possui o maior número de lesões, onde a maioria delas se apresentam em placas. Ela envolve grandes áreas da pele, envolvendo até partes da pele que estão sadias. Como vocês podem ver na imagem, é um senhor que ele possui a hanseníase dimorfa. A pele dele, grandes áreas da pele dele possuem várias placas de lesões, e todas essas lesões causam um extenso comprometimento dos nervos, ocasionando neurites agudas e de grave prognósticos. A hanseníase virchoviana, essa sem dúvida é a mais grave, onde a sua imunidade é nula e a multiplicação de bacilos é muito alta. Neste caso, os pacientes possuem os pés e as mãos anestesiados, o que facilitam ou favorecem os traumatismos e as feridas que podem causar deformidades, atrofia muscular, inchaço das pernas, surgimento de rancenomas na pele, que são os caroços, que são denominados ranceromas, mucosa nasal e nos pavilhões auriculares. Pode ainda ocorrer o comprometimento da laringe, seguindo com um quadro de rouquidão, e ainda pode acontecer o comprometimento dos órgãos internos, como fígado, baço, órgãos suprarrenais e testículos. E ainda o comprometimento de maior número de troncos nervosos de forma simétrica. Geralmente nessa hanseníase, as pessoas ficam com a mão assim, tipo mão de garra e pés de garras, porque o nervo que ela compromete mais é o nervo ulnar, que o que deixa a mão assim, tipo com a mão de garra, e o nervo tibial posterior, que faz com que os pés também tenham uma atrofia e fiquem com os dedos atrofiados.
Olá, irei falar sobre diagnóstico clínico, que é um tratamento realizado pelo médico, onde ele examina toda a pele do paciente à procura de mancha dormente, onde ele realiza testes de sensibilidade ao calor, à dor e ao tato. Aí, então, existe a palpação dos nervos dos braços, das pernas, do pescoço. Também, de uma certa forma, o médico procura obter informações sobre os familiares, se já existiu casos dessa doença em familiares, e logo em seguida pede exames laboratoriais. Olá, agora irei falar sobre diagnóstico laboratorial, que é feito por 3 meios. Pode ser feito pela baciloscopia, sorologia, ultrassonografia ou ressonância magnética. A ultrassonografia e ressonância magnética auxiliam no diagnóstico de uma forma neural, pura e neurite. A sorologia é um exame laboratorial que é feito para comprovar os anticorpos existentes no sangue. A baciloscopia é um procedimento de fácil acesso e de baixo custo, que pode ser feito em qualquer laboratório de qualquer unidade básica de saúde. O tratamento da hanseníase não requer internação. É um tratamento feito por via oral, por medicamentos e corticoides. E assim, dura em média de um período de 6 a 12 meses, dependendo do caso clínico da doença. Vale salientar que o tratamento da hanseníase, de 6 em 6 meses, o paciente tem que voltar novamente ao médico, tem que procurar fazer todos os exames laboratoriais novamente, ver como está a pele morta, tudo direitinho, para poder realmente chegar a ter o diagnóstico de que está curado. E por fim, irei falar sobre a prevenção da hanseníase. A melhor maneira de prevenir a hanseníase é com a realização do exame dermatoneurológico e com a aplicação da vacina BCG. Por fim, o diagnóstico das incapacidades, onde a melhor forma de prevenir a incapacidade é diagnosticá-la e tratá-la precocemente, onde os pacientes devem ter avaliações neurológicas no início, durante e até o final do tratamento. Recomenda-se autocuidados e exercícios, focando principalmente os olhos, nariz, mão e pés. Para estes pacientes que possuem incapacidade, recomenda-se uma cirurgia e depois a sua reabilitação.